Paz a todos. Que o amor de Cristo esteja na vida de cada um nesse dia, nesse domingo. Em nome de Jesus. Dia que Deus fez para transformar vidas, para aceitar almas, para curar almas, Salvar, para restaurar corações. Nós pedimos, Senhor, que Tu guie essa lição e que Tu tomes, Senhor, a mente de cada um para compreender e que não seja apóstolo, não seja ninguém falando nessa lição, mas sim o Teu Espírito Santo. Vem e dá, Senhor, a cada um o Teu entendimento, não o nosso, para que a Tua palavra e o Teu reino seja edificado cada dia mais no corpo e no sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos escutar um amorzinho? Vamos. Vai nunca tocar, porque Estou tocando. Caminhando numa estrada cheia de espinhos, com a esperança de que vai chegar ao seu destino. Sei que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, mas tenha fé que você vai chegar. É claro que às vezes vai ser bem difícil largar o teu conforto pra viver de fé, mas Deus te dará todo o sustento pra você ficar de pé. Você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. Eu permiti você passar no vale, mas nesse vale eu cuido de você. Você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. E muito você teve que chorar, para depois eu te surpreender. Caminhando uma estrada cheia de espinhos, com a esperança que vai chegar no seu destino. Sei que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto, mas tenha fé que você vai chegar. E é claro que às vezes vai ser bem difícil largar o teu conforto pra viver de fé, mas eu te darei todo o sustento pra você ficar de pé. Você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. Eu permiti você passar no vale, mas neste vale eu cuido de você. Você não está entendendo agora, mas amanhã você vai entender. E muito você teve que chorar, para depois eu te surpreender.
Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de orar pelo apóstolo, vou falar um negócio um pouco baseado nessa música e o que a Marta está falando há pouco. E Deus falou para mim, e serve para todos, que se Ele tirar as dores e o sofrimento, eu ia abandonar Ele. Então, por isso que Ele me leva no estreito, o tempo todo, com dores e sofrimento. Tá? E serve para todos, não é só para mim, não. Que Deus abençoe a vida de cada um. Meu Jesus. Amém? Isso é forte. Olha. Essa Senhor, foi certa. Essa foi. Que tu possas, Senhor, conduzir essa lição, Senhor, toma a mente, a língua, a boca da apóstola Maria, e que ela tenha a tua direção. Tudo que ela estudou, tudo que ela leu, que não vale de nada, porque o que vai valer é a tua palavra e o teu entendimento na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Pai, amém. Pai, em nome de Jesus, eu venho me entregar nas tuas mãos, te pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados de cada um que vai ver essa live, pelos pecados, pelas transgressões, pelos erros, pelas falhas, pelas iniquidades. Ah, Senhor, nós temos tantas formas de pecar, tantas formas de te entristecer, Senhor. Mas eu venho agora te pedir perdão, Pai. Perdoa-nos. Limpa os nossos ouvidos, limpa os nossos entendimentos, Senhor, com o sangue de Jesus. E dá-nos mais uma vez a graça, Senhor, de falar conosco, de nos trazer ao entendimento, Senhor, aquilo que está na tua palavra, aquilo que tu queres comunicar, Senhor. Não é o que está claro, mas o que tu queres comunicar, relatando fatos, relatando história. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho, Senhor, diante de ti, me colocar como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que a tua vontade seja feita. E para isso eu anulo o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus desejos. E também, Senhor, os meus direitos. Pai, toma-me nas tuas mãos e que faça-me de mim instrumento para a tua paz. Glorifique e exalta o teu nome. Nós sabemos que tu amas salvar, curar e libertar. Faça, Senhor, esta obra em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos lá agora a nossa terceira etapa. Tentar compartilhar. Só um momentinho. Vocês estão vendo? Sim. Todo mundo está vendo? Sim, estou. Glória a Deus. Puxa vida, hoje ele colaborou com a gente. Aleluia. Gente, nós vamos ainda continuar falando de Jacó, por quê? Porque examinando a palavra de Deus, eu vi assim coisas que identificam muito com as famílias que nós temos hoje. Detalhes, situações. Então, nós precisamos, já que estamos falando do que a Bíblia nos diz como maldição, então nós precisamos retratar essas coisas. E uma vez mais, eu quero deixar claro que isso aqui não é um estudo baseado em nenhuma tese, é como se fosse um estudo indutivo do livro de Gênesis,
mas abordando o assunto consequência dos nossas transgressões, dos nossos pecados, porque essas consequências, passando-se de geração, ou mesmo nas nossas vidas, a gente tem o hábito hoje de chamar de maldições. Mas o que nós vamos ver que no Velho Testamento está repleto dessas consequências nas atitudes, não só de um homem. Agora, na família de Jacó, nós estamos assim vendo com mais detalhe, porque Deus chamou Abraão com um objetivo específico: estabelecer altares e visitar a terra prometida, estabelecer a verdadeira adoração na terra. E com uma promessa de eternidade, que aquela terra seria dos descendentes dele. E Deus deu para ele até mais ou menos a época que isso iria acontecer. Então, ele, quando chegou Isaac conservou isso aí. E Jacó, é interessante que Jacó, quando vai falar do Deus do pai dele, ele fala assim: se não fosse esse Deus que era o terror de meu pai. Então, Isaac, ele tinha uma relação com Deus que as pessoas interpretavam como era algo diferente. E Jacó foi a pessoa que Deus usou para estabelecer o padrão familiar, porque a família dele é completamente atípica. É diferente da família do avô, que era Abraão, diferente da família do pai, que era Isaac, diferente da família do próprio Labão. Era diferente de tudo. Bom, a Bíblia não retrata quantas mulheres o Labão tinha, que era o tio dele. Então, ele tinha a vida dele, a família dele foi completamente diferente. E nós estamos vendo essas diferenças dentro do ponto de vista de ele ter feito algo, ele ter mentido para o pai, enganado o irmão, usurpado a primogenitura, comprado a primogenitura, usurpou e ainda fez de cúmplice com a mãe essas situações todas. E o que nós estamos vendo na vida dele, na vida familiar dele, se essas coisas continuaram ou não visitando a vida dele. Se essas coisas continuaram ou não sendo presente na vida dele. A gente sabe que a mãe dele tinha uma forma de administrar que ela decidia para depois saber de Deus se estava certo ou errado. Isso se soubesse, se ela tentasse. Então, nós vemos ela tomando decisões, ela armando planos, ela solucionando situações criadas por ela mesma. E Jacó, ele vive isso. Jacó, ele leva essa bagagem para a família dele, para a família que Deus escolheu para ser um modelo de família na terra, porque aí nasceram os 12 patriarcas de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, essa família era muito importante. Essa família tinha importância fundamental. E para Deus, porque Deus estava colocando nela, assim, a identidade dele. E é prova disso que a gente vê a própria bandeira das tribos na frente, é um tipo de Jesus. A primeira de Judá é um tipo de Jesus. Faz parte de uma figura de Jesus, que é a leão da tribo de Judá. Então, essa família era muito, muito, muito importante no plano de Deus.
era a família que ele ia dizer para todos: olha a família tal, olha a família tal. Mas eu vejo que Deus, ele não pôde fazer isso. Ele não pôde fazer com essa família como ele fez com Jó. Perguntar a Satanás se você tem visto meu servo Jó. Ele não pôde fazer. Você tem visto a minha família Jacó? Então, nós também, e por isso nós temos muitas características dessa família. Vamos dar continuidade. Em Gênesis 29, 31 a 35, diz assim: vendo, pois, o Senhor, nós terminamos a semana passada falando do casamento dele, como é que ele conseguiu 4 esposas. 4 mulheres na companhia dele, e a poligamia, casou com 2 no espaço de uma semana, e uma ele amou e a outra não. Ele continuou o mesmo processo que ele teve na casa dele, de que o pai amava a um e a mãe amava o outro. Continuou o mesmo processo na vida dele. Ele amou a Raquel porque já amava, mas ele tinha relações regulares com Lia. E nós vemos aqui a consequência disso. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Nós temos o ponto A que dizemos o erro da inveja. Cada um tem que levar a sua própria carga. Lia não era amada, mas era estéril, mas era fértil. Em Gálatas 5, 19 e 21, nos fala do preço da inveja, as consequências da inveja. E a Bíblia diz, mais adiante nós vamos ver, que Raquel, ela invejava Lia. Apesar de Raquel ser linda e amada, era estéril. E isso a amargurava muito. Está em Gênesis 31. Ela ficou muito amargurada porque ela não conseguia ter filhos. Vocês imaginam naquela época em que estava-se povoando a terra. Depois que a terra foi considerada povoada, é que começou a surgir, aliás, com as filosofias humanistas, foi que começou a surgir os controles familiares. Mas, na verdade, Deus, ele disse para multiplicai e habitai na terra. E Deus deu limites para que a terra produzisse. Ele deu normas de conduta do homem para que a terra produzisse. Por que é que a terra não está produzindo? É porque o homem não respeitou essas normas. Se nós olharmos a descrição de Israel, quando eles tomaram posse, a quantidade de vegetais que tinha, de árvores, de frutos que dava, a quantidade de água, a quantidade de flora que tinha na terra e fauna, era uma quantidade, uma diversidade imensa, eram florestas imensas. E hoje nós temos desertos, porque o homem não respeitou a lei de Deus. E ele disse, se você não fizer isso, isso e isso, a terra vai trabalhar contra vocês. Ela vai secar. Vamos voltar aqui para Raquel. Vemos a mesma posição de Jacó com seu irmão Esaú, sendo reproduzida no seu lar. Raquel, amada, desejando estar no lugar ou ter o que a Lia tinha, o poder de gerar filhos. Nós vemos aqui sendo transferido para a casa dele aquele mesmo sentimento que ele nutriu pelo irmão dele desde o ventre. Ele aqui aparece assim, florado na vida da Raquel.
Os propósitos de Deus nunca podem ser frustrados, embora o homem seja falho e instale o mal e a confusão em seus negócios. As decisões que foram tomadas, meus irmãos, até aqui, foram decisões do homem para resolver algum problema causado por ele mesmo, dentro do projeto de Deus. O que nós estamos tentando passar aqui é que nós estamos trabalhando no projeto de Deus. Vamos tomar cuidado para tomar decisões conforme a decisão que Deus tomaria. Isto é, consultar a Deus para tomar decisões. Porque só ele é que tem a decisão certa dentro do global do projeto dele. O que nós fazemos de errado não frustra o projeto de Deus, mas frustra muitas vezes os nossos resultados, sempre. Frustra os nossos resultados. O projeto de Deus continua, não deu nessa geração, ele vai fazer na próxima. Mas o meu objetivo de ver a glória de Deus na minha geração vai ser frustrado, porque ela vai aparecer somente na próxima geração. Então, nós precisamos tomar cuidado com a consequência dos nossos erros, das nossas falhas. Não é porque atrapalha o plano de Deus, ele vai se cumprir. Mas é porque atrapalha a nossa vida com Deus. As consequências dos nossos pecados atrapalham o nosso relacionamento com Deus. E isso traz muitos prejuízos. Nós retardamos a bênção de Deus nas nossas vidas e na vida dos nossos, porque aí passa para a próxima geração. Gênesis 31, o versículo 1 e 2 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Irmãos, essa expressão aqui da Raquel me lembra uma posição, me leva a raciocinar numa posição de Jacó. Ele solucionava tudo, ele dava um jeitinho, ele tinha um jeitinho especial de solucionar os problemas. E ela começou a pensar que ele também solucionava esse problema. E ele lembrou-a que ele era humano. Ele respondeu grosseiramente, respondeu, mas ela mereceu essa resposta. Na família de Jacó, começou a estabelecer um cenário de ganância, inveja e competição. Quando a Raquel viu que não tinha filhos, ela não foi orar, a Bíblia não registra isso. Se foi, a Bíblia não registra. Ela não foi se humilhar na presença de Deus como Ana, porque ela sofreu a mesma perseguição que a Ana sofreu. Ela passou pelas mesmas humilhações que a Ana passou, e para ela era bem mais grave, porque era a irmã dela que era rejeitada. Então, a situação dela era bem mais grave que com a Ana, a mãe de Samuel. E isso instaurou. O que é que ela procurou? Ela liberou, em vez dela liberar como Ana a busca de Deus, ela liberou a inveja e a competição e a ganância. E ela queria de todo preço ter um filho. Se compararmos bem, foi o mesmo processo instalado por Rebeca e Jacó na vida de Isaac. Se nós refletirmos bem nesse comportamento da Raquel,
de fazer essa competição, de ter inveja, é a mesma coisa que Isaac e Rebeca instalou, que Jacó e Rebeca instalou na casa deles. Porque Jacó, ele competiu com o irmão desde o ventre. E a primeira oportunidade que teve, ele não perdia a oportunidade de tirar alguma coisa do irmão. Por quê? Porque o pai amava o irmão e a mãe amava Jacó. E aqui Jacó transfere para sua casa a mesma coisa. Jacó ama Raquel e Jacó dorme com Lia. Então, é um relacionamento assim que a gente fica pensando, difícil da gente entender, ao ponto de Raquel desejar a morte. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Olha só Raquel arrumando mais uma estratégia estilo Labão, estilo Rebeca. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Isso aqui foi a mesma solução que Sara encontrou. Mas só que Sara deu a serva egípcia. E aqui ela deu uma serva que o pai dela tinha dado. A Bíblia não relata qual a origem dessa serva. Ela não diz qual é a origem dela. E concebeu Bila e deu a Jacó o filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus. Olha aí para os irmãos verem. Nesse momento, ela se lembra de falar no nome de Deus. Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan. Aqui é que mostra que ela orava, ouviu a minha voz, mas não era, talvez não seja uma oração de compromisso com Deus, uma oração de busca verdadeira. Ela queria, ela chorava, ela lamentava, ela rogava, mas ela não se dava a Deus. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Raquel o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naftali. Veja só, irmãos, que disputa havia dentro dessa casa. Hoje, porque a gente tem 2 filhos, que um gosta de azul, o outro gosta de amarelo, e briga para poder colocar a pintura dos quartos da cor que eles gostam, a gente entra em pânico. Imagina o Jacó vivendo com isso. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado. E chamou-lhe Aser. Todas essas expressões aqui, afortunada, bem-aventurada, tudo isso tem um significado importante na história, mas esse significado, na hora de formar as tribos, eles foram importantíssimos. Mas aqui agora nós estamos vendo a vida, a consequência dos erros de Jacó. Nestes versículos podemos observar a disputa entre as 2 mulheres de Jacó. No final, ele estava com 4 mulheres e 10 filhos. Irmãos, é muita gente. Na verdade, eram 11 filhos aqui. Isso não lembra a disputa de Jacó e sua mãe pela primogenitura e as bênçãos de Isaac? Essa disputa que só vai aumentando e só vai tendo estratégias, mais estratégias,
e aumenta-se as estratégias para se conseguir. E lembrou-se de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E lembrou-se Deus, e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. Não, aqui faltou um monte. Estou continuando, meu bem. E Jacó aí terminou. O que nós vemos aqui também, irmãos, nessa disputa das duas, tem as mandrágoras que ela pediu para o filho da Lia. E essas mandrágoras, elas fizeram um negócio com eles. E a moeda de troca era o próprio Jacó. Jacó, ele fez um negócio com o irmão dele. E a moeda de troca foi um prato de lentilha. Mas aqui, a moeda de troca delas foi o próprio Jacó. Então, nós precisamos entender essas nuances de nossos atos para resolver os nossos problemas diários. Aqui, e ele lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Aqui é que dá indícios também de que Raquel orava para ter um filho. E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E a partir deste momento, Jacó começa a mudar seus objetivos, certamente orientados por Deus. As dificuldades para retornar ao lugar de suas promessas. Até aí, Jacó estava numa terra distante da terra que Deus tinha prometido a ele. E aconteceu que, como Raquel deu à luz, e José disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Gente, uma coisa que a Bíblia não registra também, eu não vi, talvez os irmãos possam ter visto, é que Jacó não enterrou os pais dele. Ele não chorou os pais dele. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. A Bíblia fala que eles enterraram o pai, depois que ele voltou de lá. Depois que ele voltou de lá, enterraram a Isaac. Mas a mãe dele, a Bíblia não registra. Não. O pai, sim. A Bíblia não registra. Então lhe disse Labão: se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo. Tem experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Olha aqui o objetivo de Labão. O objetivo de Labão era levar a melhor em toda a situação com Jacó. Jacó tenta alcançar sua libertação do domínio de Labão pela súplica. Ele suplicou a ele: eu preciso ir para a minha terra, para a terra das minhas promessas, para a terra que me foi prometida, para a terra que meu pai, ele está reservado, meu pai ainda está vivo. E nós vemos que Labão começa a articular um novo plano. Labão, mais uma vez, usa formas não justas para convencer Jacó a ficar. O que parece é que ele estava
saindo sem bens materiais, somente com sua família. Jacó estava disposto a sair com a roupa do corpo e a família dele, mas ele queria sair daquele jugo. Vejo Deus trabalhando através de Labão, com sua forma especial de amar Jacó, para abençoar financeiramente a Jacó. Labão, ele não queria laberar Jacó, por quê? Porque ele era abençoado através do amor que Deus tinha por ele. Então, a bênção estava ficando para Labão. Gente, quando nós trabalhamos, nós temos o nosso emprego, muitas vezes o chefe nos suporta, os colegas nos suportam, porque nós trazemos bênçãos materiais para eles. E nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque nós somos um canal de bênçãos. E nós, em Jacó, aqui, Labão viu isso muito bem. E aquele que está no Senhor, ele tem bênçãos de Deus por herança. E nós ficamos numa situação muito difícil financeiramente. E os nossos chefes e patrões enriquecem disparadamente. Por quê? Porque tem um mistério da nossa presença com ele, principalmente quando a gente ora muito por eles. Nós temos uma visão de ter o nosso emprego. Nós, os cristãos, temos isso, a maioria, ter o meu emprego. Nós não somos educados para ser empreendedores, para criar a nossa fonte de renda. Então, fica difícil de enriquecermos sendo empregado dos outros. E a bênção vem, mas quem recebe é o empreendedor. É o que estava acontecendo com Jacó aqui. Labão, mais uma vez, usa esta forma. Vejo Deus, e Deus viu isso na vida de Jacó, que Labão estava tentando mais uma vez usurpar, enganar e passar ele para trás. E Deus dá uma estratégia para Jacó. Não se iluda, o que ele vai oferecer é mais trabalho e mais sofrimento para Jacó. O que Labão estava oferecendo não era enriquecer Jacó. Ele estava oferecendo mais sofrimento e mais trabalho para Jacó. O que nos leva a refletir nessa história é a falta da presença de Deus pela busca em oração. Nós vemos essa carência no texto, a carência de consulta a Deus, de buscar de Deus, de ter a Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus tinha um compromisso com eles. Mesmo se Jacó orasse pouco, mas Deus estava respondendo. A Bíblia não relata que Jacó orou a Deus para encontrar solução para os problemas que enfrentava. Em consequência, eram situações difíceis, criando difíceis soluções. Podemos notar o homem com promessas para a eternidade, mas comportando-se dentro de uma visão humanista. Jacó estava resolvendo o problema aqui e agora, e não com os olhos para a eternidade. Eu quero voltar para a minha terra. Ah, mas você vai trabalhar comigo. Ele, no mínimo, consultou o Senhor como é que ele ia. Ele orou ao Senhor. Aqui a Bíblia não relata que ele orou. É ele que faz um relato, que Deus ensinou a ele como é que deveria fazer. Com certeza, ele recebeu isso em oração. Eu resolvo e depois, se precisar, oro a Deus para melhorar. É esse o pensamento que fica.
A ausência de oração e busca a Deus em nossas vidas tira nossa tranquilidade e possibilidade de acertos diante de Deus. Deus tem um projeto para nós para a eternidade. Nós não podemos solucionar os problemas na seara dele conforme as nossas forças. E disse mais, determina o meu salário que eu te darei. E aqui começa aquela negociação. Neste processo, Labão continua a mudar o salário de Jacó com o objetivo de ter vantagens das bênçãos do mesmo. E havendo Labão ido e tosquear, aí Jacó, depois de um tempo, depois que as ovelhas produziam, o gado dele ficou forte, o Labão ficou fraco, Jacó fez a estratégia que Deus tinha dado a ele. Isso nós já ouvimos em muitas pregações. Nós vemos ele, os irmãos das esposas dele, de cara fechada para ele, dizendo que ele estava roubando Labão. Então, ele pega as mulheres dele e, mais uma vez, ele foge para voltar para casa. Ele foge. A presença, mais uma vez, de roubo, engano, perseguição, mentira na vida de Jacó. Raquel roubou os ídolos do pai dela. Nesse ponto, Jacó toma a decisão com as suas mulheres de ir embora sem a permissão de Labão. Fugiu. Ele fugiu de Esaú e agora com várias pessoas foge de Labão. Pois ele tinha empregados também, que a Bíblia chama servos. E cresceu o homem grande, está em Gênesis 30, 43, grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos e jumentas. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então, tomou consigo seus irmãos e foi atrás dele. Seguiu o seu caminho por 7 dias. Jacó sendo perseguido, e Deus o salva como criminoso. Ele estava sendo perseguido como criminoso e Deus o salvou. Então respondeu Jacó a Labão, porque temia, pois que dizia consigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. E Labão reclama os ídolos dele que sumiram. E Jacó lança aqui uma maldição. Com quem achares os teus deuses, este não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Irmãos, isso aqui é algo muito sério, porque a primeira pessoa a morrer dessa família aqui foi Raquel. Ela teve complicações no parto de Benjamim mais tarde, e ela foi a primeira pessoa a morrer. As outras pessoas, as outras, nós vamos ver eles descendo para o Egito. E a Raquel ficou no caminho. Aqui nós vemos Labão que foi e apalpou tudo na barraca de Lia, da Raquel, de Jacó e das servas, palpou, tocou em tudo para ver se encontrava os ídolos dele e não achou. E Jacó fez um desabafo do quanto sofreu sob a autoridade. Olha aqui o que Jacó disse para ele. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante de meus olhos e de teus irmãos, e que julgue entre ambos. Estes 20 anos, olha o desabafo dele, esses 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho.
Isso aqui, o sofrimento de Jacó. Ele joga no rosto do Labão todo o sofrimento que Labão causou a ele. Hoje não tem na nossa vida isso. Não, não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Ele disse que por causa daquilo que tu queres, por causa dos teus bens, nem dormir eu dormia. Hoje em dia eu não durmo mais, eu não preciso dormir. Eu não tenho mais problema de frio e calor, porque a geada me consumiu. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Essa expressão 10 vezes, eu estava vendo um programa de estudiosos, eles disseram que na língua da época, 10 vezes quer dizer milhares de vezes. É um número incontável, é um número infinito. 10 vezes é uma expressão que determina infinito. Quantas vezes foi mudada? Isso não foi uma vez só, foram vários. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, aqui que ele chama Deus de o temor de Isaac, não fora comigo, não é terror, é temor. Não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Ele continua a viagem, depois desse encontro com Labão, ele mostrou o quanto ele sofreu. O texto mostra que o sofrimento de alma, de espírito dele, nessa situação que ele viveu 20 anos. E aqui acaba a maldição de ter uma opção de fuga na vida de Jacó. Ele acabou a opção, ele fugiu para lá e fugiu de volta. Acabou a opção de fuga. E nós vamos terminar aqui o nosso estudo. Porque o que é que nós tiramos aqui, irmãos? A conclusão que eu tiro dessa história de Jacó até aqui é que nós precisamos, continuo a repetir, nós precisamos tomar cuidado com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com os nossos conselhos que damos aos nossos filhos. Os conselhos, quando eu digo filhos, não são filhos de nosso ventre, não. São filhos da casa do Senhor, porque a Bíblia chama filhos espirituais. A igreja do Senhor, que tipo de profeta eu sou? Eu estou dando conselhos, estou profetizando para a eternidade ou é só para aqui e agora? Eu estou pregando para a eternidade ou é só para viver aqui na terra? Eu estou fazendo a obra, limpando o chão da igreja para a eternidade ou é só para cá? Nós precisamos ter isso no nosso pensamento, porque aí vem o zelo das coisas do Senhor e demonstrarmos zelos, porque tudo que fazemos está voltado para a nossa vida futura, que é a vida eterna. Está voltado para a próxima geração, que é também candidata à vida eterna. Então, quanto é que nós vamos facilitar a vida eterna dos nossos descendentes, tanto espirituais como descendentes físicos? Amém? Vamos abrir aqui nossos microfones e está com oportunidade cada um para falar. Que coisa linda! Rocilda,
Pode falar. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor, amado A paz do Senhor. Bem-vinda, Rosilda. Jesus. Quem vai falar primeiro? Gostei muito dessa história de hoje, porque às vezes a gente se prende a determinados detalhes na vida e como Deus mostra aí nessa história o propósito que ele tinha na vida de Jacó e o sofrimento dele ali dentro da casa de Labão, de alguma forma, refletindo tudo aquilo que ele causou dentro da casa do pai. Aquilo reflete aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou, né? Aquela palavra dizendo que tudo que o homem plantar vai colher. E ele colheu, podemos dizer como os nossos avós falavam, tintim por tintim. É isso aí. Mas Deus nunca o abandonou. E ali dentro do empreendedorismo da época, né? Deus lhe concedeu as riquezas que havia prometido lá para o seu avô. E isso vem passando por épocas. Glória a Deus. Outra pessoa? Assim, isso aí tudo assim é muito verdade, né? Porque as promessas de Deus realmente elas não se frustram. Por isso que hoje eu estava falando, né, que eu resolvi tomar posse mesmo das promessas de Deus sobre a minha vida e não ficar vivendo tribulações, que as tribulações elas vêm, elas existem, né? Porque nós, né, temos assim atitudes que muitas vezes fogem do plano de Deus sobre a nossa vida. Mas quando você cai naquilo ali de que você tem aquela consciência de que não, Deus me prometeu, então você toma posse realmente daquela vitória, com certeza Deus ele é generoso. Aí você se submete a ele, então ele faz, parece que ele faz com que tudo flui realmente na sua vida, né? Bem melhor. Por quê? Porque a gente volta para o plano dele, a gente não fica pensando assim nas tribulações, mas a gente crê no Deus que ele me prometeu, então eu creio nas promessas dele, né? Então, acho que foi assim com Jacó, porque Jacó, ele sabia que tinha a promessa de Deus, né? Então, por mais que ele tenha se envolvido, feito aquelas coisas, mas ele sabia que Deus não o abandonou, porque Deus estava sempre com ele, tanto é que Deus falava com ele. E nos momentos que ele procurava Deus, Deus sempre dava uma direção para ele, né? Então, assim, por mais que a gente só tem que vigiar mesmo, para a gente poder não errar, para a gente estar sempre diante da presença de Deus, estar sempre se orientando com Deus, para que a gente não venha errar, né? Para que a gente venha realmente tomar posse das vitórias que Deus tem sobre a nossa vida, né? A peleja vem, mas é melhor estar ali sob a direção de Deus, né? Sobre as nossas vidas. E é isso que eu tenho aprendido muito, que a gente tem que procurar sempre a orientação de Deus, porque as nossas consequências realmente elas passam, né, para nossa família, passam para nossa descendência. E isso é assim, é uma carga muito grande que muitas vezes pelas nossas decisões a gente carrega, que aí depois vem o arrependimento, né? E aí você ainda tem que continuar, você fica orando, ora por você, pela sua geração, pedindo o perdão de Deus. Mas Deus ele é tão generoso que ele realmente, né, mantém a promessa dele. E realmente, Deus está levando a gente a pensar no futuro, né? Esse futuro que Ele prometeu a nós. E
não nas coisas mais desse mundo, não nas situações. Então, ele está levando a gente a nos elevar espiritualmente, para que a gente possa realmente conquistar essa promessa dele, e a promessa da vida eterna, né? Não só para nós, como também para os nossos. Né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus, né? Porque realmente Deus quer a nossa transformação. Ele veio para isso, né? Jesus veio para isso, e ele está usando mesmo a palavra dele, né? Está nos orientando, e a gente tem cada vez mais a aprender dele, para que a gente possa alcançar, né? Todas essas bênçãos que ele tem para a nossa vida e para nossas gerações futuras. Amém? Amém. Mais alguém quer falar? Eu gostaria de falar só que uma coisa muito importante que Jacó fez, ele nunca desistiu, né? Não. Nunca desistiu, continuou sempre trabalhando arduamente, lutando muito com força. É isso. Ele não desistiu. Verdade. Nós também não podemos desistir. Mais alguém? Pastora Glória. Deixa a pastora agora tomar um café dela. Vamos orar. Então, vamos orar para terminar, né, irmãos? Amém. Amém. Senhor, louvado e eterno teu nome, na graça, na paz e no amor. Que a tua soberania, Senhor, continue no nosso meio, no meio de cada família que ouve e que participa deste estudo. Nós sabemos, Senhor, que tu tem um grande projeto na vida de cada um. Em nome de Jesus. Esse projeto que tu tinha com a vida de Jacó é o mínimo, foi o começo. É verdade, Pai. E nós estamos no final dos tempos. Então, o nosso compromisso contigo é muito maior. É verdade, Pai. Por isso é que estamos diante de ti. Amém. Queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, porque tu sabes, Senhor. Tu conheces a vida de cada um. Aleluia. E tu sabes que essa lição, esse ensino, é um propósito teu na vida de cada um. É verdade, Pai. Propósito teu na vida de cada um, Senhor, é ensinar o teu caminho. É verdade, Pai. Porque tu criaste todas as coisas para o teu bem, para o teu entendimento. Para a tua finalidade, está escrito em Provérbios 16:4. E a nossa vida, o nosso entendimento foi criado por ti para que tu tenha graça, que tu seja agraciado, que tu seja glorificado, que tu seja amado, que tu seja bendito na vida de cada um. Enche-se a cada um do teu propósito e que esse propósito possa ser transmitido na vida, nas gerações adiante, porque a tua palavra diz que aquele que te ouve, aquele que te abençoa e que te obedece, tu abençoa até a 1000ª geração. É verdade, Pai. Senhor, que até a 1000ª geração dos nossos familiares, dos familiares de cada um, Senhor, possa ser abençoada por ti, através da nossa obediência, do nosso projeto, do nosso propósito contigo. É o que nós te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou cortar a gravação, mas